Muito obrigado pela consideração de você estar acompanhando essa série Os Animais e Seus Corpos Multidimensionais. Eu vou discutir com detalhe cada corpo desse, como é a reação no animal, como é que isso acontece, o que é que nós já temos de evidência científica desse trabalho. Porque, quer ver, mostra a primeira foto desse caminho para que nós... Aqui eu vou discutir os corpos multidimensionais desses animais. E aqui você vai ver os corpos, olha, o inconsciente puro, o inconsciente passado, o inconsciente atual, o corpo mental, o perispírito, o duplo etérico e o corpo do animal. Naturalmente que esse duplo etérico, o perispírito e o corpo mental praticamente é como se formasse o perispírito que o Allan Kardec falou. E essa parte aqui do inconsciente puro, passado e atual é como se fosse a parte do psiquismo, porque esse inconsciente puro vai se unir com o princípio material para começar o processo do seu marcha evolutiva. Vê a outra. Aí a outra, eu botei o contrário agora, o inconsciente puro, inconsciente passado, atual, corpo mental, perispírito, corpo etérico e os animais. Eu botei alguns animais aqui, que ficou aqui externo. Mas para discutir isto, eu preciso que a pessoa acredite que existe alma. Se ele não acredita que existe alma, como é que eu vou discutir isto? Então ele precisa, por isso que eu trouxe no primeiro vídeo a materialização dos animais, no segundo, fantasma de animais, e agora eu vou contar sobre sonhos com animais. Sonho com animais. Eu peguei 3 casos, mas tem muitos casos, mas eu peguei 3 só porque eu estou querendo servir de referência para poder entrar na área mesmo da pesquisa. Revista dos Estudos Psíquicos, em julho de 1904. E no Jornal da Sociedade Psíquica, em outubro de 1904. O senhor Redier Angade contou à esposa, ele falou à esposa dele, que sonhou, que ele tinha sonhado, que o cão da filha, a filha dele tinha um cão chamado Bob, e que ele sonhou com esse cachorro, que ele o vira se debater na lagoa. Ele disse que sonhou com o cachorro se debatendo na lagoa. E como o cachorro quisesse transmitir a ideia de que estava prestes a morrer. Ele teve esse sonho e contou para a esposa. Naquela noite, um trem atropelou um cachorro na ponte. Depois foi encontrada a coleira ensanguentada de Bob lá na ponte. E foi achado lá na ponte. A pergunta que é feita é o seguinte: esse sonho que ele teve, a gente diz, é alucinação? Como é que ele captou essa ideia? Foi ele que captou isto? A ideia? Que isso é estudado na parapsicologia, estudado no espiritismo, estudado na psiquântica, estudado lá no Metapsíquica. Ele está dizendo o seguinte: o ser humano é comum no homem. Eu lembro de uma senhora contando que ela estava dormindo quando acorda e começa a chorar e diz: meu filho esteve aqui, eu vi, ele passou a mão em minha cabeça, ele alisou minha cabeça, como ele faz sempre. Meu filho, aconteceu alguma coisa com ele. E começou a chorar e não parava, quando recebeu a notícia que o filho tinha sido morto. Na realidade, é como se o espírito do filho visitou a mãe naquele instante. Na hora da morte é comum isto. Este cachorro, como já estava se debatendo, o trem pegou ele, jogou na lagoa, ele estava ensanguentado, já se debatendo para morrer. É como se ele quisesse ser salvo. E ele busca alguém que conhece, ele vai lá e capta. E por isso que esse homem teve a sensação que o cachorro já morreu, que estava lá. Ele vai e faz isso. Isso, o estudo dos sonhos, é um caminho imenso.
Mas nesse caso, eu estou dizendo, sonhou com um animal. Ele sonhou com o animal já tinha, como estava morrendo lá, e foi até o homem. Existem muitos casos. O sujeito está morrendo. Eu lembro do professor Hernani Guimarães contando um caso de um sujeito que morava na Escócia e que o amigo dele foi convocado para o exército, para a guerra que estava tendo. E o amigo dele foi lá. E ele estava no sítio, quando ele momentaneamente viu, o cachorro começou a latir, ele viu o amigo dele chegando até ele. E o cachorro latindo, porque lá era desconhecido, viu até ele e depois desaparece. Ele anotou a hora, o dia, e ele foi lá na unidade do exército saber do amigo. E lá informaram que o amigo realmente tinha morrido naquele dia que ele viu. Aí alguém vem com conversa, é o epicentro que você atraiu, mas o epicentro, você também influenciou o cachorro. E apareceu, pensava muito nesse amigo, lembrou dele. O cara diz, meu filho, era muito mais fácil você dizer, olha, o rapaz lá desencarnou na guerra e vem se despedir do amigo, isso é muito comum. Você está procurando coisa. O animal é a mesma coisa, não tem muita diferença. Então ele pegou esse outro caso aqui, eu estou pegando a ficha porque para poder editar, senão não vai lembrar de tantos detalhes. Caso narrado no livro Tratado de Metapsíquica de Charles Richer. Charles Richer ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Ele diz no livro, o senhor E.W. Phibes estava em outra localidade, não era onde ele mora, estava em outro lugar, passeando com a esposa. E ele sonhou, que o seu cão, Fox, estava ferido e moribundo. Ele disse, e estava ferido, moribundo, e estendido ao pé do muro seco, no sonho dele. Deduziu que ele caiu do muro, porque tinha costume de fazer isso. Ele costumava andar em cima do muro. Ele deduziu que ele caiu e estava passando mal. Ele disse, depois recebi uma carta da nossa governante dizendo que o cão não apareceu em casa há 2 dias e depois foi morto. Depois ela soube que ele foi morto por 2 bulldogs em um pé de muro. Como é que ele sonhou com esse cachorro morrendo lá nesse pé de muro? E o cachorro tinha sido atacado por dois cachorros e ele morreu? Aí o sujeito disse, ele captou, e por que não captou dos outros, só captou desse? Não, esse é como se ele fosse lá. Do jeito que o ser humano faz, o animal também faz. É a mesma coisa, o animal tem espírito, o animal tem perispírito, o animal aparece, ele pode aparecer. Lembra que nós estudamos no outro os fantasmas dos animais, a materialização dos animais, agora está estudando sonho com animais, repetindo e dando a mesma coisa, o mesmo entendimento. Esse outro caso aqui, eu trouxe pouco caso disso, tem muitos, mas eu trouxe pouco que eu quero ir argumentando para a gente poder discutir. No livro, O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, o livro é O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, página 413, do Camille Flammarion, que era um grande cientista francês. Ele conta, uma moça tinha uma cadela muito inteligente, que sempre uma acariciava a outra. Sempre essa moça acariciava a cadela acariciava ela, lambendo, fazendo aquelas coisinhas que o cachorro faz. Uma noite, esta moça tem um sonho, dizendo que ela morreu. E que tem um sonho com a cachorra, e diz que a cachorra olha para ela com um olhar humano. Ela tem um sonho com essa cachorra. Ao acordar, ela disse para a irmã dela. Acordar, ela falou para a irmã. Leone, o nome da irmã.
Morreu, Leone morreu, disse para a irmã. Leone morreu, era o nome da cachorrinha Leone. Leone morreu, via em sonho a verdade. Minha irmã não acreditou em mim, riu e chamou a governante e foi procurar na casa. E foi encontrada esse animal morto em um canto. E esse animal não estava doente. Não estava doente. Essa cadelinha não estava doente. Como é que ela sonhou? Se ela não estava doente, que alucinação é essa que depois todos riram dela e ela que estava certa? Então, por que ela não viu o espírito do animal? Porque ela não viu a alma desse bicho? Se ele existe, igual a gente, sonho igual a esse tem milhares. Só que às vezes os homens de ciência vai precisar que todos nós venhamos contando muito casos para eles começarem a se interessar para estudar um assunto. Porque eles estão tão presos no monismo, materialismo, que ele não acredita, morreu, acabou. Mas ele também fala isso com gente, com pessoas, ele diz a mesma coisa. Só que eles vão de encontro, o que diz, todas as religiões dizem, o espírito continua, a alma continua. As filosofias, a maioria diz que também continua, só que ele precisa entender isto. Então, para poder discutir os corpos multidimensionais, nós vamos precisar discutir, primeiro, mostrando que existe a alma dos animais. E a partir daí, nós podemos enveredar por uma série de outros trabalhos. Eu gostaria de agradecer a você por estar acompanhando. Eu vou apresentar ainda mais trabalhos sobre a alma dos animais antes de enveredar no caminho dos corpos multidimensionais dos animais. Que Deus guarde vocês, boa sorte e até o próximo encontro nosso com essa série Os Animais e Seus Corpos Multidimensionais. Deus guarde vocês, boa sorte. Se interessar, passe para frente essas informações. Até o próximo encontro nosso.